Novamente, neste dia 16 de agosto, eu, Anita, estou aqui com muita alegria para mais alguns momentos de reflexão e de oração junto aos amigos e frequentadores do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Vamos nos acalmando, nos assentando em nossos lares, junto com nossos familiares, amigos ou sozinhos, materialmente falando, porque sabemos que quando nós nos reunimos para lembrarmos de Jesus e de seus ensinamentos, os bons espíritos ficam em festa e amorosamente se unem a nós para compartilhar dessa experiência. Vamos então nos conectando com as forças do bem que lutam para harmonizar e ajudar este mundo, buscando junto a eles a força que às vezes nos falta para o enfrentamento das provas e resgates a que nós nos propusemos quando da elaboração do nosso plano reencarnatório. Força para nos mantermos equilibrados, confiantes e alegres, certos de que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, e que, portanto, ainda que algumas vezes nosso limitado olhar só enxergue o caos, tudo colabora para nosso crescimento e para a construção de um mundo melhor. Assim, vamos nos acalmando e, animados pelo amor de Jesus, vamos fazer a nossa prece de início. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que bom podermos contar com o apoio das forças do bem todos os dias. E sabemos que agora que estamos todos reunidos aqui, estamos estabelecendo uma sintonia de amor entre nós, tendo Jesus a conduzir nossa reunião. Que consolador podermos receber palavras de conforto e esperança, que nos esclarecem, nos ajudam a fortalecer nosso equilíbrio, nossa serenidade, nossa harmonia conosco mesmos, com Deus e com o universo, de forma que não nos falta alegria e coragem para enfrentar todos os acontecimentos em nossas vidas. Muito te agradecemos, Senhor, e te suplicamos, Jesus, fica conosco durante estes momentos, para que nossos corações e nossas mentes possam captar tudo aquilo que o plano espiritual amorosamente preparou para nos trazer. Fica conosco também após encerrarmos esta reunião, quando voltarmos à nossa rotina, para que possamos acertar em nossas decisões e atitudes. Mas, Senhor, sê conosco ainda quando, devido à nossa limitação, à nossa ignorância, nós nos esquecermos do que ouvimos aqui, daquilo que os teus mensageiros nos instruíram, daquilo que nos propusemos a fazer melhor e cairmos na tentação e no erro. Que o teu amor nos envolva, nos acolha e nos fortaleça, para que cada vez que nos equivocarmos, possamos levantar, erguer a cabeça e seguir em frente, confiantes na misericórdia infinita de Deus e no teu amparo que nunca cessa. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Em teu nome, nós damos por iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos hoje refletir um pouco sobre a lição 137 do livro Fonte Viva, chamada Atendamos ao Bem. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito de Emmanuel, trabalhando uma frase de Jesus encontrada no Evangelho de Mateus, que diz:
Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Meus irmãos e irmãs, em algum momento da nossa evolução, nós começamos a ter consciência de nós mesmos e de que temos algo de bom em nós. Vamos percebendo as nossas habilidades, competências e conquistas, e nós nos sentimos muito bem com tudo isso, porque faz bem para a nossa autoestima, e é muito importante que seja assim. Afinal, nós precisamos gostar de nós mesmos, precisamos gostar da nossa companhia. Caso contrário, nós não estaremos em condições de amar a ninguém. Afinal, a única pessoa com quem cada um de nós tem que conviver a vida inteira é consigo mesmo. Nós nunca nos livramos de nós mesmos, não é? Não adianta mudar de casa, de cidade, de país, nós estaremos sempre carregando conosco os nossos gostos e desgostos. Então, o melhor é aprender a se compreender, se perdoar e se amar. Assim, é importante nós nos apreciarmos e apreciarmos as nossas conquistas e as habilidades desenvolvidas. Em se tratando do aspecto da espiritualidade, isso é mais verdadeiro ainda. Como é bom quando temos o dom da palavra e podemos auxiliar nossos irmãos através de nossas palavras de consolação e de esclarecimento. Ou ainda quando nós motivamos os outros com as nossas demonstrações de fé, declarada através de palavras ou demonstrada na regularidade com que nós frequentamos o centro ou a igreja, ou realizamos nossas preces, o evangelho no lar. E como é bom também quando nos atribuem cargos no centro e recebemos os títulos de presidente, de secretário ou de coordenador, ou mais ainda, de médium de incorporação ou médium de esclarecimento. Isso faz com que nós nos sintamos recompensados e alegres. Mas, como nos alerta Emmanuel nesta lição, não nos esqueçamos de fazer. Assim é que todo conhecimento que recebemos, todo sentimento que é gerado por esse conhecimento, ou que nós desenvolvemos ao orarmos, e todo destaque de que somos alvo quando recebemos um encargo, e com ele um título, só passa a fazer sentido quando se transforma em atitude. Até esse momento, tudo o que temos, conhecimento, dons, sentimentos elevados, títulos, são apenas potencialidades que precisam entrar em ação. Podemos dizer que quando já somos capazes de pregar, de dar um passe, de orar com fé ou de cooperar no encargo, nós demos o grande primeiro passo para a nossa evolução, e isso é motivo de grande alegria. Mas é preciso ir além e ter a coragem e o comprometimento de darmos o passo seguinte, que é o mais importante, e que é vivenciar o que o Cristo nos ensinou. E esse aspecto é que faz Jesus ser o grande líder espiritual da Terra e o coloca na posição de espírito mais elevado que aqui reencarnou. Jesus compatibilizava suas palavras e seus dons com suas atitudes. Jesus não apenas falava de amor, ele amava e ama. Não apenas falava de perdão, ele perdoou todos os que o prejudicaram, inclusive os seus algozes. Ele não apenas pregava o desapego, ele viveu o extremo desprendimento. E assim, se nós analisarmos todas as palavras de Jesus, veremos que todas elas foram validadas por suas atitudes, pelo seu fazer. A própria sobrevivência da alma que ele pregou
ele demonstrou com seu retorno ao convívio com seus amados após o seu desencarne, o que nós chamamos de ressuscitação. Por isso, Emmanuel nos adverte: a ligação com o Cristo não depende da forma como interpretamos suas revelações. Ou seja, cada um de nós vai interpretar certos aspectos de seus ensinamentos de acordo com a sua evolução e experiência ao longo das encarnações. Mas as lições básicas que dizem respeito aos valores cristãos, como a humildade, o amor, o perdão, a fraternidade, não deixam dúvidas. Temos que incorporar e desenvolver esses valores em nós, essas virtudes. Jesus nunca quis fundar uma religião ou uma seita, nem se deteve na forma de algum pensamento religioso, mas valorizou e chamou nossa atenção para a bondade humana, ou seja, em que medida você é capaz de se esquecer para ajudar alguém? E mais, em que medida você é capaz de dominar seus impulsos inferiores quando é contrariado para fortalecer o companheiro que está no momento infeliz, de necessidade material, mas principalmente de necessidade espiritual? Jesus sempre esteve e está a nos exortar para que sejamos bons uns para com os outros, até porque cada um de nós, frequentemente, precisa da compreensão e da bondade alheia em sua mais variada expressão. Por isso, Jesus nunca disse: faça uma bela pregação e você entrará no reino dos céus. Ou fique de joelhos orando o dia todo e você será salvo. Ou ainda, seja um médium famoso ou um escritor que difunde o evangelho. O que Jesus ensinou foi a vivência do amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E mais, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não pode haver bondade maior do que aquela que brota do amor comprometido com a ação. O versículo do Evangelho sobre o qual Emmanuel baseou sua reflexão está contido no sermão profético, num trecho chamado de O Grande Julgamento, onde Jesus diz que, quando formos julgados, ele vai dizer a alguns: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, estava enfermo e me visitastes, estava nu e me vestistes, preso e fostes me ver. E estes perguntarão: Senhor, quando foi que fizemos isto? E ele respondendo dirá: toda vez que fizestes isto a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes. Ah, meus irmãos e irmãs, aí não resta mais dúvida. Jesus não levará em conta a tua religião, nem teus títulos, nem se você era médium ou palestrante, ou se fazia muitas orações. Ele vai levar em conta se você agiu atendendo ao bem, como diz o título da nossa lição. Se você foi realmente caridoso com quem precisava, lembrando que não falou apenas da fome, da sede, nem da enfermidade e da prisão material, mas também da fome, da sede, da doença e da prisão espiritual, que são as mais difíceis de serem mitigadas. As lições que lemos sempre têm que servir para que nós, em algum momento, olhemos para dentro de nós mesmos e nos indaguemos com relação às nossas atitudes. Por isso, vamos cada um de nós agora fazer uma revisão de nossas atitudes e tentar responder honestamente: como tenho eu que oro, que escuto o Evangelho,
que vou ao centro, que leio o Evangelho, que tenho uma posição dentro do centro, ou mesmo no trabalho ou na comunidade onde vivo, como eu tenho me comportado diante dos pequeninos, ou seja, dos que têm necessidades materiais ou espirituais. Eu julgo e, pior, condeno, me comparo, me achando melhor e achando que as pessoas estão numa situação difícil porque merecem? Ignoro ou até mesmo me irrito com quem necessita? Eu racionalizo para me sentir sem compromisso com as situações que me dão a oportunidade de auxiliar? Ou eu sou receptivo, acolhedor, tento ajudar com o que posso? Procuro compreender, perdoar, amar e auxiliar sempre que possível? São reflexões que nos ajudam a perceber até que ponto estamos realmente atendendo ao bem, como preconiza a lição ensinada. E ainda temos que pensar que quando fazemos o bem, o próprio Cristo, junto com a espiritualidade amiga, trabalha a nosso favor. Quando nos propomos a amparar alguém, imediatamente atraímos o amparo de Jesus e seus colaboradores para resolvermos problemas que não teriam solução se contássemos só com os nossos limitados recursos. Há uma lição psicografada por Chico Xavier, também, ditada pelo espírito de José de Castro, chamada Instante Divino, que diz: não deixes passar despercebido o teu divino instante de ajudar. E somos exortados por esse Espírito a aproveitarmos sempre que se apresente a oportunidade de auxiliar a quem necessita. Pois não há alegria mais legítima e sustentável do que aquela que vem quando praticamos o bem sem esperar recompensa. É a alegria que nos aproxima de Deus. E Emmanuel termina dizendo que Jesus não se comprometeu com quem combatesse no nome dele, ou com quem humilhasse os outros com a desculpa de glorificar Jesus, ou ainda com quem construísse ou frequentasse templos magníficos ou fizesse cultos espetaculares. Mas sim, Jesus afirmou que o menor gesto de bondade praticado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Que estejamos, portanto, sempre atentos ao divino instante de ajudar, que não percamos a oportunidade de fazer, saindo do campo do abstrato, do sonho, do ideal, para o campo do concreto e do real. E isto nos trará, além do sentimento de bem-estar em relação à humanidade, esse sentimento de que falávamos no início, que é o de gostar de nós mesmos, pois não teremos nada a nos reprovar, mas nossa consciência estará tranquila e nosso coração leve. É isto que a bondade promove no mundo, o reforço do sentimento de que somos realmente todos irmãos e todos filhos de Deus, e de que sim, podemos construir e merecer a paz e a felicidade que tanto desejamos. Que Jesus nos auxilie para que sejamos cada vez mais portadores e multiplicadores do bem em ação. Que assim seja. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, essas são as ponderações que queríamos fazer a respeito da lição de Emmanuel escolhida para hoje. Neste momento, estamos, cada um de nós, sentindo o envolvimento dos bons espíritos que amorosamente buscam nos intuir e fortalecer em nós os ensinamentos que fomos ouvindo, para que eles impactem as nossas consciências da maneira mais positiva possível, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração para a verdade
que Jesus veio nos trazer. Vamos aproveitar essa condição de paz em que nós nos sentimos imersos num mar de fluidos benéficos para compartilhar um pouco destas bênçãos com aqueles que estão necessitados. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e vibrar. Vibremos pela paz do mundo, para que o Evangelho de Jesus possa estar no coração de todos e ser reconhecido como a lei que deve pautar as nossas condutas. Vibremos pelos lares em desarmonia, por todos os doentes, especialmente os que estão enfrentando a Covid, bem como por seus familiares. Por aqueles que estão passando por momentos difíceis com relação aos recursos materiais, que enfrentam o desemprego, a pobreza, a fome. Que Deus abençoe a todos eles e que a nossa vibração os alcance, levando paz, reconforto, coragem e discernimento, para que possam vencer as provas e expiações que estão atravessando. Vibremos ainda pelos que estão trilhando os difíceis caminhos do vício, do crime e da delinquência, para que se recuperem e superem o passado de erros, reaproximando-se de Deus e sentindo que podem contar com sua misericórdia infinita. E agora que vamos chegando aos momentos finais de nosso encontro, vamos agradecendo a Deus por mais uma vez termos tido todas as condições de nos reunirmos com nossos irmãos de fé e termos podido contar com a presença dos bons espíritos e com o amparo de nosso amoroso e amado Mestre Jesus. Jesus, que possamos, mesmo em meio aos momentos de perturbação por que passa este mundo, estar conectados a Ti, mantendo nossa sanidade, mantendo nosso equilíbrio, não desistindo nunca de viver de acordo com a lei maior que nos trouxestes, a lei de amor. Permita que os Teus mensageiros estejam sempre junto conosco, nos inspirando e nos auxiliando, para que não sejamos nem surdos nem cegos aos Teus ensinamentos, e que os bons espíritos estejam sempre a nos relembrar, a aprofundar, a esclarecer, através de mensagens psicografadas ou verbalizadas por médiuns, mas principalmente através da intuição e da inspiração de cada um. Que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, tudo aquilo que precisamos ouvir e ver para ampliar a nossa consciência e nos ajudar a promover o nosso crescimento espiritual. Vale dizer, para sermos realmente felizes, cultivando valores que nos mantenham no caminho da perfeição, passo a passo, cada um respeitando o seu próprio ritmo e o ritmo de seus semelhantes. E agora encerramos com uma pequena prece. Senhor, enche de esperança o meu coração e de doçura os meus lábios. Põe em meus olhos a luz que acaricia e purifica, em minhas mãos o gesto que perdoa. Dá-me coragem para a luta, compaixão para as injúrias, misericórdia para a ingratidão e a injustiça. Livra meu coração da inveja, das ambições mesquinhas, do ódio e do desejo de vingança. E agora que os últimos raios de sol banharam a terra, ao recolher-me novamente ao calor do meu leito, possa eu, no mais íntimo de meu ser, sentir que estás presente. Assim seja. Que Jesus permaneça em cada recanto onde esta mensagem está sendo reproduzida e em cada coração que a acompanhou. Que assim seja. Boa noite a todos.